Então, pessoal, bom dia. Meu nome é Júlia Alves Jesus, eu sou da 2AELT, do curso de Eletrônica do Maracanã. Hoje a gente vai falar sobre a caracterização dos desafios da quarta geração de humanoides osteomusculares. E, bom, meus orientadores são os professores Camilo e Peixoto, da Coel. E, bom, a gente vai primeiro discutir um pouquinho sobre o projeto em si, depois a gente vai falar sobre as caracterizações e logo depois vamos apresentar as perspectivas. Bom, o propósito desse projeto é a gente trabalhar as atividades do tipo explosão muscular humana de maneira a provocar mudanças evolutivas no hardware da atual geração de humanoides robóticos osteomusculares. As contribuições, bom, a gente tem, a princípio, a ideia de que a gente pode, para enfrentar todos esses desafios, podemos evoluir as unidades musculares, que serão discutidas melhor logo à frente, e também podemos acrescentar, né, agregados eletropneumáticos. Bom, só para dar um adendo aqui, como acredito que aconteceu com diversos projetos, a concepção de protótipos, assim como os ensaios em bancada, acabaram sendo prejudicados por causa das medidas sociais da Covid. Mas a gente gostaria de, se puder só voltar ao último slide, só para eu falar um pouquinho melhor ali sobre as unidades. Bom, aquilo dali seria o que a gente iria construir, no caso, né, em bancada. Tem todo o sistema ali elétrico e que isso conversa bastante com o meu curso, né, de eletrônica. Eu queria dar uma atenção especial para essas unidades, as unidades musculares, porque, bom, isso é uma questão que difere das outras, da abordagem convencional já da robótica, porque basicamente na abordagem convencional dos robôs a gente tem as partes do robô são ligadas, né, a um motor de uma parte móvel, e isso faz com que seja mais rígido, o corpo do robô fique mais rígido. E como a gente tem um motor, assim, dentro dessas unidades musculares, essas unidades musculares são espalhadas pelo corpo do robô, a gente tem uma flexibilidade muito maior. Então, isso é uma questão que está muito presente na abordagem de robôs osteomusculares. É isso, pode passar. Bom, como eu estava falando, a gente não está aqui tratando sobre a abordagem convencional, que realmente acredito que hoje em dia tem sido usada, mas eu acredito que é importante que a gente continue trabalhando com a ideia osteomuscular, porque ela nos dá diversos pontos que podem ajudar a nossa robótica. No caso, a gente está trabalhando aqui com as pesquisas do professor Dr. Mizuichi, e que ele trabalhou, né, com tecnologia osteomuscular de diversas gerações. Ele é da Universidade de Agricultura e Tecnologia de Tóquio, no Japão. E eu quero dar alguns adendos aqui falando sobre o corpo, né, dos robôs osteomusculares. Bom, eu acho bem interessante a gente tratar que eles têm uma flexibilidade enorme. Esse robô, por exemplo, ele chega a ter mais de 100 graus de liberdade, assim, para se movimentar. Então, esse é um ponto muito bom, assim, e todo o corpo dele meio que se conecta, assim, né, com todo mais. Isso eu devo falar mais para frente. E a gente pode ver que ele consegue realizar tarefas que um robô convencional claramente não conseguiria. E pode ver que nessa parte ali, a coluna dele é muito flexível. Ele trabalha a elasticidade dele para realizar essas tarefas. Toda a parte, por exemplo, como dá para ver o pescoço dele se mexendo, tem uns graus de liberdade absurdos que se parece muito com a forma que o nosso corpo humano se comporta. Aí fazendo exercícios, como passou anteriormente, não precisa ser só no laboratório, a gente consegue fazer isso fora também de um laboratório. Aí ele está fazendo ele está fazendo um exercício que envolve, né, a flexibilidade da coluna. Aí, por exemplo, ele consegue mexer o joelho e apertar, né, um pedal. Aí já chega no ponto que a gente quer falar,
que são as atividades explosivas. Ali ele está, né, dando uma raquetada. E a gente quer falar sobre as atividades do tipo, né, de explosão muscular humana. Vou dar um exemplo para vocês, alguns exemplos para vocês entenderem melhor o que é essa questão das atividades explosivas, né? Por exemplo, quando alguém vai e chuta uma bola numa cobrança de pênalti em uma partida de futebol, dali vai ter uma intensidade elevada, porque o corpo estava parado e ele vai ter que pegar uma força muito grande e chutar aquela bola. Assim como também recolher a mão por reflexo ao contato térmico elevado, agarrar uma pessoa que cai, desferir um soco numa luta de boxe. Então, assim, essa questão também pode ser usada para fins, né, da nossa sociedade em si, porque quando a gente passa a trabalhar isso nos robôs, a gente acaba alcançando uma liberdade mesmo, né, uma autonomia do próprio robô a se comportar como a gente. E assim como assim a gente pode relacionar até com o tema, né, da própria semana de extensão sobre a inteligência artificial, como a gente hoje em dia já trabalha com robôs que são já inteligentes, esse tipo de coisa. Quando a gente passa a colocar uma liberdade do corpo do robô em si, uma liberdade física para ele, a gente pode trabalhar com questões bem mais profundas. Por exemplo, tem algumas gerações que a gente pega e tem o sistema de sensores junto com controladores, etc. Então, por exemplo, tem um robô que tem um sensor de tato. Então, assim como foi dado o exemplo ali, se você pega alguma coisa que está muito quente ou está muito gelada, aquilo dali pode te dar um choque. Você vai ter que agir daquela forma, porque senão aquele robô ele não vai estar sendo humanizado de verdade. Existem sensações que, através de sensores do nosso corpo, a gente pode replicar em robôs. Então, isso faz com que o corpo do robô se pareça muito mais com o nosso também. Bom, o conceito dessas atividades são atividades que têm uma elevada intensidade realizada no espaço pequeno de tempo. No espaço, é muito rápido, as ações são rápidas, muito intensas, mas num pequeno período de tempo. É um alto desempenho instantâneo, né? E é um movimento repentino, como eu dei os exemplos ali, geralmente você não está esperando que aquilo dali aconteça. Então, é exatamente isso. Isso são situações até rotineiras que a gente pode replicar, né, para os robôs. Bom, o que acontece? A gente tem aqui a busca por soluções que a gente pode detalhar, assim, por enquanto, como duas. Que uma delas é a evolução, como eu já falei, a evolução das unidades musculares eletromecânicas. Como esse é um ponto diferencial, né, da abordagem convencional da robótica, a gente pode passar a evoluir ela e chegar no ponto que a gente quer mesmo. Bom, e a gente tem também a inclusão de agregados eletropneumáticos, e a gente vai tratar isso um pouquinho melhor lá para frente. Bom, para poder detalhar um pouco melhor a questão das unidades musculares eletromecânicas, no caso, quando a gente fala que a gente precisa evoluir ela, porque a gente precisa aumentar a velocidade máxima dos motores elétricos que compõem ela. Os motores elétricos, no caso, são DC. E na literatura a gente tem noção de que se a gente acrescentar uma mola, talvez não, se a gente acrescentar uma mola, a gente consegue ter um pico maior, né? Então, ali a gente pode ver nesse gráfico que quando a gente está assim, com a mola, a gente tem esse valor muito maior. A gente tem, no caso, quando ela está sem mola, a gente tem uma subida rápida, assim, né, de velocidade, mas depois ela se torna constante, não é o que a gente quer. Quando a gente tem a mola, a gente consegue ter uma velocidade, assim, a gente demora um pouco mais para a gente chegar nessa velocidade, mas a gente consegue ter a velocidade alta que a gente quer. Bom, um dos problemas que a gente conseguiu ver é que existe esse retardo, né, para iniciar e outro exemplo aqui, demanda muita corrente elétrica. Bom, para falar sobre a inclusão de agregados eletropneumáticos, a gente pode dar o exemplo de embarcar um compressor e também embarcar reservatórios de ar comprimido. O que acontece? A gente tem ali, por exemplo, na parte de ossos ocos do robô, a gente coloca esses reservatórios, né, para poder fazer toda a movimentação em si da ideia do sistema eletropneumático. O problema disso é que os compressores, como a gente já conhece, eles são pesados, eles são grandes, eles são barulhentos.
Então, mas eles são, de qualquer forma, têm pontos positivos, óbvio, de baixo consumo e robustos a ruído elétrico. Os reservatórios, eles acabam ocupando muito espaço. Acho que a internet acabou dando problema aqui, mas vou voltar para falar do que eu estava falando. Vocês conseguem me ouvir? Sim. Certo. Sim. Bom, professor, se eu puder voltar só um slide, por favor. Eu já estou terminando essa parte. Bom, os reservatórios acabam ocupando muito espaço no corpo, e como a gente quer cada vez mais robôs que se pareçam com o nosso corpo, que tenham leveza, que não sejam muito brutos, assim, né? Não sejam muito rígidos, que tenham um movimento leve, acaba que esses reservatórios ocupam muito espaço no corpo. Então, esse é um problema que a gente acaba vendo. Mas, de qualquer forma, a inclusão de agregados eletropneumáticos continua sendo uma solução. Pode passar, por favor. Bom, uma perspectiva é explorar a elasticidade natural. O que acontece? Ali, como vocês podem ver, tem a borracha de silicone, que é pré-comprimida, e a gente coloca no corpo do robô. E um exemplo ali é esse vídeo, que, incrivelmente, esse robô dão, né, um objeto para ele, ele pega a elasticidade natural do corpo dele, ele vai e ele joga. Então, isso é uma atividade uma atividade explosiva que a gente não espera, geralmente, para robôs convencionais, né, abordagem convencional da robótica, mas a gente consegue fazer isso com a questão dos robôs osteomusculares. Então, essa é uma perspectiva, explorar a elasticidade natural. Bom, com essa visão toda que a gente teve aqui, a gente deve seguir os estudos visando a prática né, na concepção de protótipos de unidades musculares, como a gente já falou, né, fazendo os testes e tendo essa concepção mesmo, a gente consegue ter uma ideia melhor de como a gente pode estruturar isso de forma a resolver esses problemas. Então, né, a prática com a realização de ensaios experimentais, em bancada, e, na teoria, a otimização da realização de atividades explosivas, que a gente segue fazendo. Bom, é isso. Eu gostaria de agradecer a todos vocês que assistiram até aqui. Gostaria de agradecer também à coordenação de eletrônica e aos meus orientadores, que fizeram tudo isso também ser possível, a nossa pesquisa. E é isso, gente. Muito obrigada.